Custos fixos e custos variáveis, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003, do subtítulo Outra classificação dos custos, fixos e variáveis, da página 49. Além de seu agrupamento em diretos e indiretos, os custos podem ser classificados de outras formas diferentes. Outra classificação usual, e mais importante que todas as demais, é a que leva em consideração a relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo. Divide basicamente os custos em fixos e variáveis. Por exemplo, o valor global de consumo dos materiais diretos por mês depende diretamente do volume de produção. Quanto maior a quantidade fabricada, maior seu consumo. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo, mês nesse caso. O valor do custo com tais materiais varia de acordo com o volume de produção. Logo, materiais diretos são custos variáveis. Por outro lado, o aluguel da fábrica em certo mês é de determinado valor, independentemente de aumentos ou diminuições naquele mês do volume elaborado de produtos. Por isso, o aluguel é um custo fixo. É de grande importância notar que a classificação em fixos e variáveis leva em consideração a unidade de tempo, o valor total de custos com um item nessa unidade de tempo e o volume de atividade. Não se trata, como no caso da classificação de diretos e indiretos, de um relacionamento com a unidade produzida. Por exemplo, a matéria-prima é um custo variável, já que por mês seu valor total consumido depende da quantidade de bens fabricados. Entretanto, por unidade elaborada, a quantidade de matéria-prima é provavelmente a mesma, mas isso não tira a característica de variável, pelo contrário, reforça-a. A divisão em fixos e variáveis também tem outra característica importante. Considerando a relação entre período e volume de atividade, não se está comparando um período com outro. Esse fato é de extrema importância na prática para não se confundir custo fixo com custo recorrente, repetitivo. Por exemplo, se a empresa adota um sistema de depreciação com base em cotas decrescentes e, com isso, atribui para cada ano um valor diferente desse custo, continua tendo na depreciação um custo fixo, mesmo que a cada período ele seja de montante diferente. Também, seu aluguel é reajustado mensalmente em função de qualquer índice e nunca é igual em 2 períodos subsequentes, não deixa de ser um custo fixo, já que em cada período seu valor é definido e independe do volume produzido. Outros exemplos dessa natureza: mão de obra indireta, normalmente é um gasto que, apesar de poder variar de período para período, é um custo fixo, pois, por mês, tem seu montante definido não em função do volume de produção. Conta dos telefones da fábrica pode ter seu valor diferente em cada mês, mas não é um custo variável, pois seu montante não está variando em função do volume de produtos feitos. Podem-se subclassificar os custos fixos em repetitivos e não repetitivos, em valor,
isto é, custos que se repetem em vários períodos seguintes na mesma importância, caso comum do pessoal da chefia da fábrica, das depreciações, etc. E custos que são diferentes em cada período, manutenção, energia elétrica, etc. Outro aspecto dos custos fixos é que eles não são, mesmo os repetitivos, eternamente do mesmo valor. Sempre há, pelo menos, duas causas para sua modificação: mudança em função da variação de preços, de expansão da empresa ou de mudança de tecnologia. Por exemplo, o valor da mão de obra indireta pode subir em determinado mês em função de um dissídio. O aluguel pode crescer em virtude da adição de mais um imóvel. E a depreciação pode também aumentar pela substituição de uma máquina velha por outra moderna e mais cara. Todos esses itens são custos fixos, sempre, apesar de seus valores se modificarem, já que seu montante em cada período é independente do volume de produção. Alguns tipos de custos têm componente das duas naturezas. A energia elétrica é um exemplo, já que possui uma parcela que é fixa e outra variável. Aquela independe de volume de produção e é definida em função do potencial de consumo instalado, e esta depende diretamente do consumo efetivo. Custos dessa natureza são chamados, às vezes, semivariáveis ou semifixos. Outras acepções existem para essas expressões, mas preferimos, neste livro, dizer sempre que são custos com parte fixa e parte variável. Necessário se torna aqui mencionar que a classificação em fixos e variáveis tem outra distinção com relação à classificação em diretos e indiretos. Esta última só se aplica a custos propriamente ditos, mas aquela também se aplica às despesas. Assim, podemos ter despesas de vendas fixas, propaganda, salários da administração das vendas, parte fixa da remuneração dos vendedores, etc. E variáveis, como comissão de vendedores, despesas de entrega, etc. Aliás, a propaganda é um bom exemplo de despesa fixa, não necessariamente repetitiva, já que a empresa pode arcar com um gasto dessa natureza num mês e não em outro. Apesar dessa sua oscilação, é um valor fixo por período. Isto é definido não em função do volume de atividade. O volume de atividade para essa despesa são as vendas e não a produção. Existem despesas financeiras fixas, juros e encargos de empréstimos, e também podem existir as variáveis, descontos de duplicatas, se a empresa tem por norma a utilização dessa forma de financiamento. As despesas de administração são quase todas fixas, com raríssimas exceções. Todos os custos podem ser classificados em fixos ou variáveis e em diretos ou indiretos ao mesmo tempo. Assim, a matéria-prima é um custo variável e direto. O seguro é fixo e indireto, e assim por diante. Os custos variáveis são sempre diretos por natureza, embora possam, às vezes, ser tratados como indiretos por razões de economia, como visto no item 4.2. Um custo que precisa de bastante atenção nessa classificação é a mão de obra direta, mas esse aspecto e outros também importantes serão tratados em capítulos posteriores.